Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, juntos somos mais fortes. Os bolsonaristas estão desesperados. Isso eu vi ontem, inclusive, assistindo a CPMI, lá no Senado. Os bolsonaristas desesperados, porque eles pediram a CPI e agora estão vendo que deram um tiro no pé. Então eles não sabem o que fazer. Ainda mais ontem, com o julgamento do Bolsonaro. Inclusive o corregedor-geral da Justiça, Benedito Gonçalves, votou pela condenação do ex-presidente, o genocida Jair Bolsonaro, pela inegibilidade por 8 anos. E a ação que apura reunião promovida com embaixadores em julho de 2022. E na agenda, inclusive transmitida pela TV Brasil, o então presidente repetiu mentiras sobre o sistema eleitoral e atacou as instituições. Como é que pode? O cara é presidente da República e ele mesmo não respeita as instituições. Não dá para entender o que passa pela cabeça daquele idiota, porque só sendo um idiota para fazer o que ele fez. Bom, ele ficou 4 anos pregando ódio no Brasil, ficou 4 anos falando mal do Supremo Tribunal Federal, ficou 4 anos falando do Senado Federal. A única coisa que ele não falava mal era do governo dele, que era a pior coisa. O governo dele foi um desastre. O relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, decidiu condenar o Bolsonaro por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. E ele, porém, votou pela absolvição do ex-candidato a vice, o Braga Neto. Agora, o Benedito Gonçalves foi o primeiro ministro do Tribunal Superior Eleitoral a proferir o voto dele. E logo na sequência, porque o voto dos ministros é um negócio assim que dá canseira. Apesar que ele esclarece todos os atos, todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro. A gente vai entendendo, porque ele faz uma análise de todo o comportamento do Bolsonaro. Eu achei impressionante. Agora, é uma canseira, porque cada voto leva mais de horas. E assim que ele terminou o voto dele, condenando o Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro não vai poder sair candidato a absolutamente nada, que eu acho que é ainda muito pouco pelo que o Bolsonaro fez. Porque nos 4 anos que o Bolsonaro ficou no governo, ele ficou cometendo crimes. E tem muitos crimes. Então ele tem que ser julgado por todos os crimes que ele cometeu. Agora, julgar esse é importante. Mas eu acho que os crimes mais importante dele, esse, por exemplo, é insignificante.
porque perde o mandato por 8 anos. Eu acho que deveria perder o mandato por 10, 15 anos. 8 anos eu acho muito pouco, mas é a lei que eles fizeram. Agora, o Bolsonaro, esse genocida, que fez com que mais de 700 mil pessoas morressem simplesmente por não ter comprado vacina. Agora, não dá para entender como uma pessoa dessa, porque o Bolsonaro tem uma falta de raciocínio muito grande. Ele é muito burro. Quer dizer, burro. Ele é um topeira. Simplesmente ele é um topeira. Porque ele acha que o que ele fazia, por exemplo, de atacar as instituições, fazer aquelas manifestações contra o Senado Federal, contra a Câmara dos Deputados, contra o Supremo Tribunal Federal, pedindo o impeachment de ministro, inclusive do Alexandre, atacando o Alexandre de Moraes, porque ele ficou 4 anos praticamente atacando o Alexandre de Moraes. Agora, eu quero ver o que vai acontecer na próxima quinta-feira, que vai continuar o julgamento, porque ainda tem vários ministros para votar. Tem o Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, tem a Carme Lúcia. Agora vai ter um bolsonarista também, aquele Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques também vai votar. Mas eu estou achando que o Cássio Nunes Marques vai absolver o Bolsonaro. Mas não vai adiantar nada, porque depois do Cássio Nunes Marques vai ter o voto do Alexandre de Moraes, que esse foi o ministro mais atacado pelo Bolsonaro. Em tudo praticamente que o Bolsonaro falava, ele atacava o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive pediu para os bolsonaristas, né, invadirem, quer dizer, invadiram, né, o Supremo Tribunal Federal e quebraram tudo lá dentro. Isso no dia 8 de janeiro, que foi o dia do terrorismo em Brasília. Inclusive foi o dia que eles queriam dar um golpe de Estado. Agora, os bolsonaristas vão ficar órfãos. Agora, eu não entendo como tem pessoas que podem acreditar nesse topeira desse Bolsonaro. Esse Bolsonaro é o maior topeira. E olha que eu já peguei presidente do Brasil, assim, bem carrancudo. Peguei aqueles topeiras daqueles generais do exército, que era um mais idiota que o outro. Inclusive teve um deles que falou que os cavalos deles, o cheiro era bem melhor do que o cheiro do povo brasileiro. E ele era presidente da República. Quer dizer, era um ditador, né, presidente. Era um ditador, porque ninguém votou nele. Era um ditador. E ele falou que os cavalos que ele tinha o cheiro era bem melhor, porque o cheiro do povo era um cheiro ruim, fedido. Isso são palavras de um ex-presidente, que é igualzinho ao Bolsonaro. Igualzinho ao Bolsonaro. Só que para ele, como ele era ditador, não aconteceu nada. E não era só ele. Teve vários presidentes do Brasil, inclusive na época da ditadura, e
E depois também da ditadura, teve o Jânio Quadros, que era louco, e ficou só 7 meses. Teve o outro lá que também, o Caçador de Marajá, que aí foram ver, ele era o maior ladrão. Esse, inclusive, roubou até o meu salário. Eu trabalhava no Diário Popular e ele roubou o meu salário. E não adiantou eu entrar na justiça, tal, que eles meteram a mão no meu salário do mês que eu trabalhei. Eles roubaram, quer dizer, ele roubou, né? O Caçador de Marajá. Agora, o Bolsonaro, como estamos falando do Bolsonaro genocida, pelo andar da carruagem, o Bolsonaro vai ficar inelegível, porque não vai ter jeito. Os bolsonaristas vão ter que rezar muito, pedir para os pastores, aqueles pastores que fazem parte da cúpula do Bolsonaro. Que pastores? Os caras são tudo malandro. Eles são todos malandros. Porque o negócio deles é tomar o dinheiro da população. Eles não estão nem aí. Veja o caso do tal de Edir Macedo, que é um dos caras mais ricos do mundo. Ali ficou rico como? Trabalhando. Ele nunca trabalhou. Agora ele ficou rico, milionário. Mora até nos Estados Unidos, em Orlando. E o pessoal fica dando dinheiro para a igreja dele. No dia que a igreja dele recolhe dinheiro, o helicóptero desce em cima da igreja para pegar as malas de dinheiro, aí leva para o Edir Macedo. Está milionário e nunca trabalhou. Nunca trabalhou. E é milionário. É amigo do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro achou que ia... Só que o negócio é o seguinte, o Bolsonaro não tem inteligência que tem um estelionatário. Bolsonaro, no máximo, pode fazer rachadinha. Entendeu? Agora, ele está cercado por um bando de malandros, de golpistas, um bando de bandidos, que inclusive esses bandidos queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente isso. Por isso que eles fizeram todo aquele terror em Brasília. Eles queriam dar um golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Mas ditadura militar nós não queremos. Não queremos mais no Brasil ditadura militar. Já tivemos e sentimos na carne o que é ditadura militar, certo? Pessoal, fico por aqui, já sabendo que o Bolsonaro vai ficar inelegível por 8 anos, porque o voto do ministro Benedito Gonçalves já foi o primeiro voto de condenação do Bolsonaro. Agora vai vir os outros na próxima quinta-feira. Mas isso é um outro capítulo, certo? Então, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal, ajuda a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.